E aí, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você veja. Veja bem, nós vamos continuar aqui nesses slides o nosso capítulo segundo, tá? Lembrando que eu fiz todo o capítulo nesses slides, você não precisa visualizar tudo de uma vez só. Visualiza um pouco, consulta o livro, tá? É, retoma, tá? Vai escutando as anotações, vai comparando no livro, vai lendo. Não precisa vê-lo todo de uma vez, porque eu sei que vocês estão vendo todo o material, mas a minha ideia é postá-lo logo para ficar disponível para vocês. Perdoe-me pelo atraso, eu tive que viajar por causa de minha mãe que é doente. Espero que vocês estejam bem, tá? Com suas famílias, aproveitem para descansar e qualquer coisa estou disponível para vocês. Logo em seguida, vou mandar umas atividades também para depois corrigirmos juntos. Abração, vamos juntos nessa caminhada. Cheiro no coração e que Deus nos abençoe. Então, a justiça ela já era discutida na antiguidade grega, na nossa cultura ocidental, tá? Na mitologia grega, por meio dos deuses, nós já presenciávamos a ideia de justiça por meio de duas deusas, Temis e Dike. Por que duas deusas? Porque elas já tinham características diferentes. Uma justiça era universal, a outra particular, tá? Então, enquanto a gente podia falar de uma justiça humana, a outra estava mais ligada a algo mais divino. Percebam que até hoje nós fazemos isso. Nós costumamos falar da justiça de Deus no cristianismo, por exemplo, e da justiça do homem. A justiça do homem falha, é individual, e a justiça de Deus é geral, presente em qualquer lugar. Então, na mitologia romana, de que ela será chamada de Justícia. E Justícia é essa imagem bem conhecida por nós, tá? Presente nos espaços jurídicos, essa imagem vendada, dando a ideia de que a justiça não olha para quem julga, para quem é julgado, na verdade, ou seja, não é parcial, a justiça tenta ser imparcial. A ideia da balança, do peso, do equilíbrio, do mesmo peso, da mesma medida. A justiça que sabe pesar. E a justiça que tem o seu caráter punitivo, corretivo, tá? Então, depois da mitologia grega, romana, os filósofos matemáticos, dentre eles Pitágoras e seus seguidores, ficaram bem conhecidos, porque falaram da justiça e utilizaram dos princípios matemáticos, tá? O que é a justiça? A justiça é dar a cada um a justa parte. Isso é muito bonito, porém nada fácil se nós formos levar isso à prática. Vamos ver a seguir. Essa imagem retrata bem essa questão da justiça como algo proporcional. Por exemplo, essa situação eu tenho aqui uma divisão aparentemente justa. No entanto, quando nós vamos olhar para o resultado, a gente percebe que essa criança da nossa direita, não consegue enxergar. Aqui nós já podemos perceber uma situação justa. O caixote desse maior aqui foi pego e dado para esse. Agora, embora isso seja bem bonito, visto aqui na imagem, imaginemos uma situação, por exemplo, com nossos pais. Quando a gente vê o nosso irmão mais novo ou mais velho receber algo a mais, nós achamos absurdo, porque não, como é que pode? Porque a gente queria uma divisão assim. Então, embora a gente saiba que o ideal é isso daqui, na prática é muito difícil, porque geralmente nós não sabemos compreender essa divisão que a gente poderia chamar de distributiva, tá? Aqui na esquerda uma divisão injusta, aqui na direita uma divisão justa. Por exemplo, agora, nesse momento de coronavírus, nesse momento de pandemia, todos nós somos afetados. Vocês, eu, a economia, tudo para. É uma situação terrível. Mas, vamos pesar, será que todos nós somos afetados da mesma forma? Então vamos pensar o seguinte: as pessoas que já dependiam somente dos hospitais públicos do SUS, elas tendem a ter um dano maior. Então nós precisamos de muita sensibilidade para analisar
e pensar essas situações de justiça. Geralmente a gente é muito severo quando julga e é bem relaxado, vamos dizer, usar essa palavra relaxado para não usar relapso, quando a gente se coloca como alguém que deve ser julgado, como quando a gente se autoavalia. Gente, antes de continuar, é interessante lembrar que todo conceito de justiça, ele tem uma concepção de ser humano por detrás dele. Como assim, Francisco? Vejam bem, é impossível, não existe uma ideia de justiça pura, tá? Assim como não existe nenhuma ideia pura. Nós sempre construímos uma ideia numa cultura, numa concepção. Então, por exemplo, nós no Brasil, na cultura ocidental, o nosso direito, mais especificamente no Brasil, a gente é muito influenciado por uma cultura cristã. Quem de vocês conhecer alguém da área jurídica, vocês podem até perguntar qual a influência, por exemplo, do cristianismo no direito, né, na Constituição do direito brasileiro. Então, se nós formos ao Oriente, pegar uma civilização que não tem influência cristã, que tem uma outra concepção do ser humano, nós vamos ter um direito diferente, tá? Depende muito também de cada cultura, tá? Por isso a gente tem aí também o direito internacional para tentar fazer esse diálogo entre as nações, porque cada nação possui um direito muito próprio, muito peculiar, claro, com algumas coisas em comum. Então, gente, em síntese, o direito ele depende de uma visão cosmológica e de uma visão antropológica. O que é cosmológico? O que é antropológico? Antropológico, uma visão de homem, o que é o ser humano, na verdade. Cosmológico, cosmos, mundo, divisão de mundo. Então, a justiça, a construção do que é justo, depende da ideia de como se vê o mundo e de como se enxerga o ser humano. A gente vai começar agora por Platão. Tá? É interessante ver que Platão atribui o termo justo tanto a uma pessoa quanto a uma comunidade política. E Platão vai perceber algo lógico. Uma cidade ou qualquer organização política, ela é justa na medida em que seus cidadãos forem justos. E os seus cidadãos são justos na medida em que a cidade promove a justiça. Então é bem interessante perceber o seguinte, é o que nós vivemos hoje. Nós falamos dos nossos políticos, as pessoas que exercem funções públicas, e esquecemos que todos nós somos, em algum sentido, políticos, lembrando do nosso conteúdo de Aristóteles. Então, quando nós reclamamos da justiça ou da injustiça da nossa sociedade, geralmente nós nos colocamos fora. Mas nós, enquanto cidadãos, criamos uma cidade justa. E a cidade justa gera cidadãos justos. Então, de certa forma, nós todos somos responsáveis pelo que estar. Veja bem, responsáveis não é a mesma coisa que culpado. Nós não somos culpados pelas injustiças que há aí, que existem aí. Mas nós somos, de alguma forma, responsáveis, uma vez que nós podemos construir esse espaço mais justo, tá? Gente, então, para compreender o que é justiça em Platão, nós precisamos compreender como Platão compreende o ser humano, aquilo que a gente falava no slide anterior. Platão divide o ser humano em corpo e alma, tá? Então, todo ser humano tem corpo e alma. Para Platão, o corpo é algo ruim, a alma, bom. Vejamos, o corpo é ruim e a alma bom. Quando Platão diz isso, ele está considerando a questão do conhecimento. Essa divisão vai parecer estranha, mas vamos tentar entender como é que Platão via as coisas. Imagine, gente, o mundo sensível, o mundo do corpo, está o tempo todo em movimento, em mudança. Enquanto eu falo com você, enquanto você ouve esse slide, suas células estão mudando, você está ficando a cada segundo, milésimo de segundo mais velho. Eu não posso dizer que você é a mesma pessoa agora do que era há 10 segundos, porque você já amadureceu ou não amadureceu 10 segundos. Então, para Platão, o corpo é ruim. O corpo, ele vai dizer, em outras palavras, é o cárcere da alma. É como se fosse a prisão da nossa alma. Veja bem, eu até usei esse exemplo em sala de aula com vocês. Ao chegarmos na aula,
o ar-condicionado, quando a gente entra na sala, está em 16 graus. E a gente fica muito feliz, porque é aquele calor quando a gente volta do recreio. Mas durante uma prova, a mesma temperatura, às vezes pelo estado de nervosismo, pela tensão nossa, nos dá uma sensação de frio. Os sentidos promovem em nós enganos, percepções ilusórias. Vejamos, vocês me veem de longe, foi um exemplo que eu dei. Não, aquele professor ali é feio. De perto vocês, não, ele é muito feio. Então, como é que nós podemos conhecer se as coisas, estão a vida está em constante movimento? Para Platão, nós conhecemos verdadeiramente pela alma, tá? O corpo é desprezível. Por isso, gente, que a nossa cultura, nós herdamos muito de Platão no cristianismo e, infelizmente, em boa parte da história, nós desvalorizamos o corpo. Nós escondíamos o corpo como algo ruim, a sexualidade, a experiência corporal. Nós tínhamos uma certa vergonha do corpo. Hoje, no entanto, nós temos um outro grande risco. A gente supervaloriza o corpo, né, e esquece de que nós temos algo a mais, algo que transcende o corpo, tá? Então é preciso, aproveitando para dar essa dica, reencontrar esse equilíbrio entre valorizar o corpo, tá, e também não torná-lo a última coisa de nossas vidas, tá? Como se fosse algo, eu não posso ter um corpo fora da moda, então a gente fica louco para encaixar o nosso corpo nesse sistema de padrões que existe aí, tá, gente? Então, vamos lá, nem um extremo nem outro. A ideia do equilíbrio é muito importante. Platão vai fazer uma divisão no corpo que corresponde também à divisão da alma. Existe uma alma racional, a parte emocional e a parte sensual. No corpo, o abdômen, o tórax e a cabeça. Tá? A gente sempre colocou a cabeça como lugar de razão, não foi isso? Como o cérebro, o pensamento. Então, a cabeça, a razão, o tórax, os impulsos, tá? O abdômen é responsável pelos desejos. Eu só gostaria de alertar vocês que essa divisão pode ter outros nomes, tá? Por exemplo, no livro de vocês, a parte racional aparece como racional, a emocional o livro chama de impetuosa e a sensual ele chama de apetitiva. Vocês podem conferir isso na tabela na página 26. Mas qualquer que seja o nome, desde que sejam sinônimos, não tem problema. Então, racional, razão, tórax. Eu até citei esse exemplo. Vamos lembrar quando a gente vai brigar, o que, é que a gente faz? A gente infla logo o peito, coloca o peito para frente. Os impulsos, né? O comando das ações, a força. E o sensual, ligado ao abdômen, é os desejos carnais, a fome, aos desejos sexuais. Então, aos desejos de todo sentido, o desejo de namorar, o desejo... Tá? Todos nós temos essas partes. Mas para Platão, o que é uma pessoa justa? É uma pessoa que possui um equilíbrio nessas partes e que se deixa governar pela razão. Exemplo, citei isso na sala. Eu estou com fome e o meu irmão está com fome. Se eu for agir por minha fome, eu como todo o lanche porque eu preciso do lanche. Se eu levar em conta os desejos. Porém, se eu levar em conta a razão, eu vou pensar que existe alguém ao meu lado com fome e mesmo que eu também esteja com fome, eu vou fracionar esse alimento. Então, por isso, até vejamos, nós podemos perceber um certo sentido. O ser justo, ele precisa ser guiado pela razão. Vamos pensar nas brigas de trânsito, né? Quantas vezes a gente não age pelo emocional? Quantas vezes a gente não perde vidas por uma briga besta? Vizinhos que brigam entre apartamentos agem pela força, pelo ódio, e nós terminamos criando situações de injustiça ou sofrendo essas injustiças. Mas vamos lá, prossigamos. Então, gente, aquilo que acontece no ser humano deve acontecer também na cidade. A cidade deve ser governada pela razão. Mas, Francisco, e o que nós fazemos com as outras partes? Primeiro,
tem que haver também uma harmonia entre essas partes, tá? Quem vai governar a cidade são os filósofos. Uma vez que os filósofos conhecem a justiça verdadeiramente, tá? Conhecem o que é justiça, eles não conseguem promover a injustiça. Para Platão, nós só somos injustos porque nós não conhecemos verdadeiramente, com a alma, com a razão, a ideia perfeita de justiça. Então, os filósofos são governantes. Os guardiães são aqueles que têm mais essa parte da emoção, essa parte do ímpeto, a parte impetuosa. Então, essas pessoas que têm a força, que se deixam levar mais pelo vigor, eles devem ser os guardiões. As pessoas que se guiam mais pelos instintos, né, a grande massa, pelos desejos que não são tão racionais, elas devem ser os trabalhadores, os artesãos, elas devem produzir, tá, na cidade. Então, uma cidade justa, ela vai ser guiada pela razão, terá como guardiões, como guardas e guerreiros, as pessoas que se deixam levar pela emoção, pelo ímpeto, e no mais os trabalhadores aplicando, né, os seus desejos à produção, de artefatos, tá? Então, gente, nós não podemos falar de uma democracia em Platão, porque nós, democraticamente, nós podemos escolher pessoas que não são tão racionais para governar. Então, para Platão, a democracia não faz muito sentido, tá? Uma vez que cada pessoa já tem uma parte mais preponderante na sua ação, na sua alma, no seu agir. Gente, e aí o livro, em seguida, traz uma discussão bem interessante e polêmica. E o que fazer diante de uma lei injusta, obedecer ou não? E aí Sócrates nos dá uma grande lição, tá? Sócrates, para quem não sabe, diz a história, foi envenenado, né, morreu envenenado com cicuta após um julgamento. Esse julgamento, no entanto, foi feito de forma injusta. Sócrates foi acusado de ensinar os seus jovens e de fazer com que eles se revoltassem contra os seus deuses. Então, um dos seus discípulos, os seus alunos, dizia: Sócrates, se você está sendo julgado e vai ser condenado à morte, fuja daqui, qualquer outro em seu lugar faria isso. E Sócrates, muito interessantemente, diz: olha, se eu me beneficiei dessas leis e também não pude mudá-las, e eu também vou cumprir a sua pena. Então, gente, ainda que já imaginou se todos nós resolvêssemos descumprir aquilo que nós acharmos injusto, perdoe-me? Então Sócrates nos dá uma lição muito interessante. Não vamos usar da lei somente para nos beneficiar. Na hora que ela exigir de nós, nós também temos que estar disposto a cumpri-la. No entanto, a gente também tem que refletir sobre essas tais leis injustas. As leis foram criadas, tá? E assim como foram criadas, elas podem ser também repensadas por nós. Então, se por um lado nós não podemos simplesmente desobedecer aquilo que a gente simplesmente acha que é injusto, por outro, a gente também tem a obrigação de repensar as leis, de repensar as situações e de transformar essas situações de injustiça. Então fica aí bem interessantemente essa lição para nós de Sócrates, tá ok? Prosseguindo. Gente, e agora a gente vai falar já de um filósofo que está no século XVI, XVII, né, Thomas Hobbes. E ele vai falar um pouco nessa linha que despertou o interesse de vários filósofos. Como é que se originaram as leis e sociedade? Primeiro, vamos pensar o seguinte: sociedade nem sempre existiu. Existia um momento na história, vocês já devem ter visto a história, que nós éramos nômades, que nós vivíamos isoladamente e que nós começamos a partir de algum momento na história, se não me engano, nessa passagem do Paleolítico para o Neolítico, não tenho certeza, nós começamos a viver coletivamente, a nos agregar. Antes da sociedade das leis, o que é que existia? Existia o que os filósofos e Thomas Hobbes também vai chamar de estado de natureza. Como é que as pessoas viviam antes de qualquer organização política ou social? No estado de natureza,
nós vivíamos basicamente por instintos, tá? Nós agimos para comer, para sobreviver. E nesse sentido, não poderia haver injustiça, uma vez que não havia leis. A briga era por sobrevivência. Por isso que Hobbes tem uma frase muito célebre que diz: o homem é o lobo do próprio homem. Nós, sem leis, sem sociedade, tendemos a nos destruir. Eu lembro que quando a polícia entrou de greve, a cidade que mais sofreu, inclusive, foi uma das cidades mais religiosas do país, que foi Abreu e Lima, do estado, desculpa. Não, na verdade, ela é a cidade mais religiosa do Brasil. Não tenho certeza sobre essa informação, mas aí cabe a gente pesquisar, tá? Quando a polícia entrou de greve, a cidade sofreu muito, não só com aquelas pessoas que tipicamente a gente conhece por bandidos, mas com muita gente da sociedade que se diz cidadão de bem. Porque na ausência das leis, na ausência da segurança, as pessoas se sentiram à vontade. Nós não podemos esquecer que, embora nós sejamos animais racionais, nós ainda somos animais, tá? Então, mas mesmo nesse estado de natureza, Thomas Hobbes vai perceber que existem alguns direitos naturais, que ele chama de inatos. Inatos é que já faz parte da própria natureza. Ao nascer, nós já temos direitos aos bens necessários para sobreviver. A alimentação, tá? A ter um lugar para conseguir viver, conseguir dormir. Então, são direitos já inerentes à nossa natureza. Vamos ler, gente, aqui a frase do próprio Thomas Hobbes. Desta guerra de todos os homens contra todos os homens também, isto é consequência que nada pode ser injusto. As noções de bem e de mal, e de justiça e injustiça não podem aí ter lugar. Veja, se nós não temos leis, se nós não temos um acordo social, eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu posso agir como eu quiser. O mal e o bem só vai existir a partir do momento em que a sociedade se organiza e cria acordos e cria, né, diz o que pode ou não pode ser feito. Se tudo pode ser feito, por que que eu vou dizer que minha ação é má? Tá? Só que, gente, num ambiente assim, nós tendemos a nos destruirmos. Imagine se todos nós vivêssemos sem leis, sem acordos, sem combinados. Então, eu poderia matar alguém, eu poderia abusar sexualmente das pessoas, porque não há leis, tá? Não há nada que impede isso nesse estado natural. Por isso, repito, o homem como lobo do próprio homem. Aí, gente, o Thomas Hobbes e outros filósofos também vão falar que a justiça ela nasce a partir do contrato social. A gente vai ver isso agora, como é que funciona esse contrato. O contrato ele cria a obrigação, tá, entre duas ou mais partes. Mas, no caso da justiça e da sociedade, quem são essas duas partes? A gente vai poder ver isso. De um lado, nós temos a instituição Estado. A gente criou o Estado, tá? E de outro lado do contrato, nós temos os seres humanos. Como é que funciona isso, gente? Nós abrimos, seres humanos, indivíduos, mão da nossa liberdade, tá? Nós não podemos fazer tudo o que queremos ou que os nossos instintos mandam. Em contrapartida, o Estado garante a nós, seres humanos, condições suficientes para uma sobrevivência digna. Por exemplo, eu abro mão da minha liberdade de fazer o que quiser. Eu não posso correr na minha moto, no meu carro, a 180 por hora, a 200 por hora. Eu poderia antes das leis, mas agora não posso mais. Abro mão dessa liberdade. Em contrapartida, o Estado me dá uma segurança e conforto, porque eu sei que também os outros não vão poder fazer aquilo que querem no trânsito. Tá? Então, vamos lá. Daí, desse contrato social, gente, vai surgir o que a gente chama de direito positivo, tá? E o que é a justiça? A justiça ela acontece quando as partes do contrato são cumpridas, quando o indivíduo cumpre aquilo que lhe cabe e quando o Estado também cumpre aquilo que lhe cabe, tá? Então, quanto mais esse contrato acontecer, mais justo a gente vai ter mais justa será a sociedade. E aí, gente, é muito polêmico esse assunto, porque, por exemplo, eu
passei por uma situação muito difícil agora. Minha avó ficou internada no SUS, 16, passou 21 dias com o fêmur quebrado, correndo riscos. Então, se esse Estado, na hora que eu preciso, não garante os meus direitos, será que ele pode me cobrar depois os meus deveres? E aí, como é que fica a situação? Então, na hora de punir, se eu cometesse algum delito, esse Estado vai, por exemplo, retirar ou privar a minha liberdade. Mas, na hora de providenciar os meus direitos, esse Estado falhou, tá? Então, essa questão da justiça a partir do contrato social é bem interessante, tá? O direito natural, gente, é aquele que existe antes do contrato social, é inato, faz parte da própria natureza, anterior a qualquer Estado, tá? E se baseia na preservação dos indivíduos. Já o direito positivo se dá a partir somente de uma sociedade, tá? Varia de sociedade em sociedade e vai se transformando com o tempo. É um mecanismo que o Estado cria para regular, para possibilitar a vida em sociedade, tá? Para guiar os hábitos das pessoas. Tá? Imagine se todos nós fizéssemos simplesmente aquilo que nós temos vontade de fazer. Tá? Nós mesmos, gente, quando somos pequenos, no colégio, a gente quer brigar, a gente quer arrancar as coisas dos outros. E aí vão nos ensinando a controlar esse lobo, a dizer, não, não é assim. Tá? Então, o direito positivo vai garantindo a nossa sobrevivência, vai garantindo a nossa harmonia em sociedade. Então, gente, se por um lado os cidadãos devem respeitar esse direito positivo, por outro, o Estado deve fornecer meios para que o cidadão desenvolva a sua vida de forma segura. Foi isso que nós. E aí, gente, continuando, tá? Nós vamos falar agora dos direitos humanos. Vejam bem, vamos. Esse assunto é um pouco polêmico porque a gente se fala muito de direitos humanos e, enfim. Mas vamos tentar entender o que são os direitos humanos, tá? Para a gente poder, pelo menos, debater um pouco melhor. Então, continuemos. Após a Segunda Guerra Mundial, várias nações, né, diante das atrocidades que aconteceram, diante de tanta evolução da ciência, né, após a Segunda Guerra Mundial, foi criado a Organização das Nações Unidas, que a gente conhece hoje como ONU, tá? A ONU nasceu com o objetivo de promover a paz nesses conflitos internacionais. Veja, se o mundo é globalizado, e aqui é uma questão bem interessante, se o que acontece nos Estados Unidos, na China, influencia o mundo, quem é que, no entanto, é responsável pelo mundo enquanto mundo? Percebem que a gente tem uma situação bem delicada no nosso mundo? A gente tem um mundo interconectado, tem um mundo que está totalmente conectado e a gente não tem um administrador mundial. Então a ONU tenta um pouco mediar esses conflitos e essas relações entre países. Gosto muito da Igreja Católica porque o Papa Francisco assume muito essa posição de diálogo entre as nações. Então, em 1948, a ONU ela lança a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual é o objetivo? Estabelecer de forma positiva os direitos que todos os indivíduos têm simplesmente pelo fato de serem humanos. Todos devem respeitar esses direitos, inclusive o próprio Estado. Então, por mais que eu erre, por mais que eu cometa absurdos e deva ser penalizado e julgado, eu não perdi a minha condição humana. Eu não sou menos filho dos meus pais por ter feito algo de ruim. Tá? Embora isso seja frustrante e errado, eu continuo sendo filho dos meus pais. Então, os direitos humanos visam garantir os direitos das pessoas simplesmente pelo fato de serem humanas, como, por exemplo, a dignidade, a alimentação, tá? E aí nós vamos continuar um pouquinho vendo esse. Gente, os direitos humanos, eles visam garantir a dignidade da pessoa humana, entendendo todo ser humano como livre, dotado de razão e de consciência. Alguns exemplos desses direitos são ir e vir, opinião e expressão, liberdade de crença, entre outros. Me perdoe que essa vírgulazinha aqui está errada. Então, por exemplo, a tortura,
A tortura não é permitida. Então, Francisco, eu cometi um crime. Você tem que ser preso, tem que ser recluso. No entanto, você ainda continuará sendo um ser humano e deverá ser dotado de alguns direitos, ainda que preso. Você não terá tanto direito de ir e vir porque livremente cometeu um crime e, pela proteção da sociedade, pela correção, você deverá ser recluso. Mas, ainda assim, tratado com sua dignidade. Percebam que, se todos nós pensássemos assim, a gente conseguiria proteger todo mundo. Proteger de quê? Da nossa própria brutalidade, tá? Do nosso próprio risco de tratar um ser humano como se fosse um animal. Tá? Então, gente, só que nós temos aí um grande problema filosófico, que é a questão do relativismo cultural, tá? Gente, em 1966, a organização, a ONU, uniu à Declaração Universal dos Direitos Humanos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Tá? O pacto afirma em seu primeiro artigo que todo povo tem direito à sua autodeterminação. Como assim? Nós somos brasileiros, nós temos direito a viver a nossa cultura, do nosso jeito, né, as nossas tradições, os nossos princípios. Tá? Cada povo tem direito a perpetuar, a continuar a sua cultura. Aí, gente, por que um problema? E essa imagem nos ajuda a pensar bem isso. Veja, a imagem reflete sobre o seguinte: esse aqui é o meu certo e esse é o meu errado. O outro diz, olha, seus conceitos são estranhos. Então, veja bem, quando a gente olha para uma cultura, quando a gente olha para uma outra civilização, a gente pode achar errado aquilo que ele entende como certo. Por quê? Porque nós vemos a partir da nossa cultura. Então vamos pensar nos direitos humanos. Eles foram criados tentando ser universais. Mas não existe percepção que não seja embasada por uma cultura. Então qual a crítica que se faz aos direitos humanos? Algumas culturas, alguns povos não compactuam da forma como os direitos humanos enxergam a vida. Enxergam a questão da dignidade. Tá? A acusação é de que os direitos humanos foram feitos, né, predominantemente pela cultura ocidental, pela tradição grega e cristã, tá? E não reconheceram outras sociedades, né, na construção desses direitos. Então, por exemplo, uma tribo que não é cristã no meio da África e que não comunga das nossas ideias, que tem outras percepções diferentes. Como é que ela vai aceitar ou acatar esses direitos humanos? Então, como é que a gente pode criar essas leis universais? Então, a crítica aos direitos humanos é a seguinte, que ao pensar a dignidade humana, direitos universais, a gente pensa a partir de uma cultura. Então, o desafio é pensar os direitos humanos ou os direitos universais a partir de um modo que consiga englobar as mais diversas culturas, né, em suas mais diversas características. E agora, para encerrarmos o nosso momento, a gente fala, gente, da Constituição brasileira, dos direitos no Brasil. Embora os direitos humanos falem dos direitos básicos de uma pessoa, necessariamente eles não estão inclusos nas leis de um país. Por isso que cada país vai ter a sua lei, a sua Constituição própria para visar garantir esses direitos básicos aos seus cidadãos. No Brasil, nós temos 5 constituições. A última foi promulgada em 1988, tá? Que é a nossa Constituição atual. Então vamos ver o primeiro artigo da Constituição. Tá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, veja aqui já a garantia dos direitos de cada pessoa, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
A gente vive um momento político bem difícil, em que as pessoas não conseguem mais dialogar, sobretudo nesse debate entre centro, direita e esquerda, mas olha só a Constituição, o pluralismo político faz parte da nossa Constituição. Não adianta a gente querer acabar com as pessoas que pensam politicamente diferente da gente, nem de um lado, nem de outro. Parágrafo único. Todo poder emana do povo. Então, gente, o poder que o Estado tem, lembram daquele conteúdo de Foucault? Por que que o governo e o Estado têm poder? Porque o povo reconhece, dá, legitima esse poder. Eleitos diretamente nos termos dessa Constituição. Nós temos a eleição direta. Nós não somos parlamentaristas. O parlamento não elege o primeiro-ministro, somos nós que diretamente elegemos os nossos representantes. A Constituição de 88, ela recebeu muita influência do ideal de cidadão e de dignidade da pessoa humana, né? Desses princípios dos direitos humanos. Nós podemos perceber isso no artigo 3, tá? Constitui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, não é diminuir, gente, é erradicar, é zerar a pobreza e marginalização, ou seja, as pessoas que estão à margem de nossa sociedade, e reduzir, já que é impossível, não é impossível acabar com a desigualdade. Então, é reduzir as desigualdades ao máximo possível. Ou seja, não é fazer com que todos tenham o mesmo dinheiro, a mesma quantidade financeira. Não. Mas é que todos, ao menos, tenham condições possíveis de viver dignamente. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, quando a gente discrimina, a gente está indo contra o artigo 3 da Constituição Federal. Gente, para finalizar, uma coisa básica. A ideia de deveres, proibições e direitos, tá? Para que um Estado funcione, ele deve ter deveres, proibições e direitos. Os deveres, eles devem ser cumpridos independentemente da vontade de um cidadão. Por exemplo, eu não vou furar o sinal vermelho porque eu não estou afim. Estou com pressa. Não. É um dever meu, enquanto motorista, obedecer à sinalização, parar o carro e cumprir essa lei, cumprir essa legislação, tá? Já a proibição, se os deveres eles dizem o que eu devo fazer, a proibição diz o que eu não posso, de jeito nenhum, fazer, tá? Por exemplo, em 1976, o Brasil, com a crise, né, os efeitos negativos da crise do petróleo, proibiu usar diesel em veículos de passeio. Até hoje, se não me engano, isso vigora, tá? Ou não, acho que já foi reformulado. Não tenho certeza, mas é uma boa pesquisa, tá? Então, veja, a proibição, ela veta de todo modo algum tipo de ação. Já os direitos, eles tentam garantir aquilo que é necessário para o desenvolvimento das pessoas enquanto seres humanos. Então, por exemplo, eu tenho o direito de ir e vir. Eu posso nem querer nem sair agora, mas eu continuo tendo esse direito, tá? Então, os direitos, eles visam garantir as condições necessárias para a sobrevivência de todo mundo. Por exemplo, eu hoje, se eu quiser estudar, mesmo com os 27 anos, eu tenho direito a estudar. O Estado deve me auxiliar nos estudos. No entanto, se eu quiser não estudar, eu também posso não estudar hoje. Eu tenho o direito, inclusive, de escolher isso. Gente, e aqui uma coisa interessante. O que garante a nossa sociedade de uma forma harmônica são esses três princípios. Então, é preciso que nós pensemos não só nos direitos, mas nos deveres. E interessante, os meus deveres garantem e proibições garantem os direitos dos outros, tá? Eu não posso chegar no carnaval, eu sou proibido de chegar no carnaval e agarrar ou ficar com uma mulher
sem sequer consultá-la, sem saber se ela eu não posso abraçá-la à força, porque ela tem o direito de ficar ou estar com quem ela quiser. Então eu sou proibido, é assédio sexual. Então veja, essa proibição garante o direito das pessoas. Então eu tenho que realizar os meus direitos, mas também, sobretudo, os deveres e proibições, para garantir que os outros tenham também os seus direitos. Geralmente a gente lembra muito dos nossos direitos e tende a relativizar os nossos deveres e proibições. Galera, é isso, né? Esses três princípios eles são os pilares da nossa cidadania. Então, galerinha, estou finalizando aqui esse nosso momento. Vou passar depois para vocês umas atividades para vocês fazerem, tá? E nós corrigimos juntos. Qualquer dúvida, é só falar no meu e-mail, tá? Avisa no Insta, ó, Francisco, tenho uma dúvida, mas me manda por e-mail ou no próprio Classroom. Espero que tenham entendido tudo. Esse material tá todinho lá no livro, tá? Fiz a parte dele, do nosso material. Estou à disposição de vocês em qualquer horário que vocês quiserem, tá ok? Cheiro, abraço, saudade de vocês.